Declaro aberta essa sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça. Vossas Excelências têm sobre a bancada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Não serão chamados os seguintes feitos em razão de ausência dos relatores ou vistores. O item 2 da pauta, recurso administrativo na reclamação disciplinar 4090-85, de relatoria do conselheiro Humberto Martins. Vista com o desembargador Keppen. O item 7º da pauta, revisão disciplinar 4248-72, de relatoria do conselheiro desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. Também o item 9º, pedido de providência 4425, de relatoria da conselheira Candice Galvão Jobim. E, por fim, o item 11 da pauta, procedimento de controle administrativo, de relatoria do conselheiro Mário Guerreiro. Também não será, portanto, chamado. Feito trazido em mesa de minha relatoria, trata-se de ato normativo já editado por mim, ad referendo deste plenário, que trata-se da recomendação CNJ número 62, alteração da resolução 139 CNJ, adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, Covid-19, sistemas de justiça penal e socioeducativo. Já foi amplamente divulgado, Vossas Excelências têm em mesa o voto por mim trazido, e essa resolução já foi editada na data de ontem em relação ao sistema prisional e sistema socioeducativo, com uma série de recomendações que registro foram muito bem recebidas pelos tribunais. Pergunto se estão todos de acordo. Então, aprovado o ato normativo, decisão unânime. Item 14º da pauta, também trazido em mesa, de minha relatoria, revisão da resolução 139, transferência a magistrados, órgãos fracionários de tribunais. Aqui a alteração que venho a propor a Vossas Excelências é que a resolução, quando falava de transferência entre turmas, na forma da resolução editada pelo CNJ, impunha aos tribunais superiores também o cumprimento dessa resolução. Todavia, o que eu trago aqui a Vossas Excelências é que, diante das peculiaridades dos tribunais superiores, da situação específica até da composição diferenciada que tem os tribunais superiores, é recomendável, a meu ver, que seja retirado da obrigatoriedade dos tribunais superiores o cumprimento deste normativo. E aí, então, eu retiro no artigo 1º, alterando o artigo 1º da resolução 139, os tribunais superiores, ficando apenas o magistrado de tribunal de segunda instância. Pergunto se estão todos de acordo. Não havendo divergência, aprovada a alteração da resolução. Ministro Humberto Martins, inspeção 9823/61, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhor subprocurador-geral da República, senhores conselheiros e digníssimo representante da OAB. Em síntese, senhor presidente, houve a inspeção no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como de praxe, todas foram feitas as devidas visitas aos gabinetes do presidente, do vice-presidente, do corregedor e, por sorteio, 6 gabinetes. Esses gabinetes, evidentemente, é o retrato, mesmo eletronicamente,
da situação de cada gabinete para que a gente tenha um espelho da situação do próprio tribunal. E foram obedecidas todas as regras estabelecidas pelo próprio regimento do Conselho Nacional de Justiça. E o relatório foi devidamente apurado, com algumas recomendações, evidentemente no sentido de aprimorar ou de restabelecer a normalidade com relação ao melhor atendimento e à melhor produtividade no tocante ao segundo grau. Então, nessas condições, eu encaminhei a Vossas Excelências o relatório do TRF1 para a devida aprovação. É assim como penso, é assim como voto. Todos de acordo com a aprovação do relatório? Não havendo divergência, aprovado o relatório, decisão unânime. De relatoria do ministro corregedor, conselheiro Humberto Martins, tem 12 da pauta, pedido de providências 9879 de 65, requerente à Corregedoria Nacional de Justiça, requerido o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, interessados a Associação dos Magistrados do Maranhão, Sindicato de Servidores da Justiça do Estado do Maranhão, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES. Senhor presidente, esse é um caso que eu havia pedido vista. Inclusive, presidente, só dois segundos, só para eu dar a justificação. Quando no início for apresentado, eu entendia diversamente em termos de que se teria que submeter em razão de valores. Eles apresentaram um novo dentro dos critérios estabelecidos, inclusive que torna-se-ia desnecessário, em razão que era dentro da própria competência, que não estava havendo pagamento de atrasado, seria o pagamento automático de auxílio alimentação, senhor presidente, que todos os tribunais já pagam. Então, em razão disso, como ele apresentou o novo, em face da revogação do TJMA 88/2017, noticiado pela presidência, o que ele estabelecia nesse TJMA 88/2017, que fosse 10%, presidente, do valor dos subsídios embargador. E ele não. Disse, não vou ficar como estava, vou voltar a 1.726 e não a 3.000 e tal. Então, em razão disso, eu estou concluindo, julgando prejudicado aquele pedido de autorização feito anteriormente e determinando e reconhecendo o reconhecimento da perda do objeto e com relação ao que eles têm lá, compete a ele, porque aí ele tem que olhar a parte orçamentária, não é isso? Com relação ao que é o valor de 1.726. Assim, inclusive, tive entendimento com os desembargadores e eles foram receptivos de não aplicar a lei de 10%. É como eu penso. Então, tendo em vista a mudança de posição do próprio Tribunal de Justiça do Maranhão, que readequou a níveis adequados à realidade, o ministro relator indica a perda de objeto. Todos de acordo? Então, julgado pela perda de objeto, decisão unânime nos termos do voto do corregedor e relator. Item terceiro da pauta, revisão disciplinar 1057/19. Essa aqui é da Candice. Não, mas eu não vou chamar sem ela aqui. Não se chama continuidade de julgamento sem o relator estar presente. Esse aqui, o relator não está presente, mas quem votou por relator anterior, ele pode mudar o voto. Sim. Nesse caso, em razão do voto ter sido proferido por relator antecessor ao conselheiro Luiz Fernando Tomás Kepp, é possível a continuidade de julgamento. Trata-se do item 8º, consulta 529239, requerente Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, requerido Conselho Nacional de Justiça. Encontra-se com vista a conselheira Ivana Farina. Aqui, o Conselho, em 2016, por unanimidade, respondeu à consulta nos termos do voto do relator. Depois, após o voto do relator ratificando a liminar e convertendo o julgamento da ratificação em julgamento de mérito, pediu vista ao conselheiro João Otávio de Noronha. Posteriormente, em 2018, após o voto do conselheiro Humberto Martins, vistor, que herdou a vista do ministro Noronha,
pela não ratificação da liminar, mantendo a decisão proferida pelo plenário na 10ª sessão virtual, no que foi acompanhado pelo conselheiro Henrique Ávila, e do voto divergente do conselheiro Aloísio Corrêa da Veiga, acompanhando o então conselheiro relator Carlos Levenhagen, pediu vista regimental o conselheiro Luciano Frota. Aguardo os demais. Após o voto do conselheiro Luciano Frota, acompanhando o relator, em 6 de novembro de 2018, pediu vista regimental o conselheiro Arnaldo Rossepian. E aqui é uma corrida de bastão aqui, um pedindo vista e o sucessor traz a vista. E eu agora tenho voto vista. Pois não, vocês têm a palavra. E é pela prejudicialidade, eu já adianto as razões. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras, de início, registro o longo transcurso de tempo, desde a propositura da presente consulta, que foi formulada em 2013 pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e tem como objeto a solução de dúvidas sobre a interpretação de dispositivos da Resolução CNJ 115 de 2010. Adoto o relatório lançado no sistema PJE pelo então conselheiro relator do feito, Carlos Levenhagen. Acrescento apenas breves considerações para contextualização. O presente processo encontra-se em mesa para julgamento em decorrência de pedido de vista formulado pelo meu antecessor, conselheiro Arnaldo Rossepian, em 23 de outubro de 2018. Na oportunidade, fora submetida ao plenário ratificação de liminar concedida pelo então relator para, em acréscimo à decisão primeira, acórdão ID número X, facultar aos tribunais a manutenção dos convênios já firmados para pagamento proporcional e em listas distintas, na forma do disposto no artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução CNJ 115, de 2010, até deliberação final deste plenário. Como não integrava este conselho, consultei as certidões expedidas pela Secretaria Processual e identifiquei que acompanharam o então relator na ratificação da liminar, os conselheiros Aloísio Corrêa da Veiga e Luciano Frota. Contra o referendo, votaram o conselheiro Henrique Ávila e o ministro Humberto Martins. Conforme relatado, o objeto do presente julgamento é o referendo de liminar, em que se facultou aos tribunais a manutenção de convênios firmados com fundamento no disposto no artigo 9º da Resolução CNJ 115, que possui a seguinte redação. Parágrafo 1º do artigo 9º. É facultado aos tribunais de justiça, de comum acordo com os tribunais regionais federais e do trabalho, optar pela manutenção das listagens de precatórios em cada tribunal de origem dos precatórios, devendo o Comitê Gestor de Contas Especiais definir e assegurar o repasse proporcional de verbas depositadas nas contas especiais aos tribunais que tenham precatórios a pagar. Nesse caso, as impugnações à ordem cronológica serão resolvidas pelo presidente de cada tribunal. Ocorre que este plenário, em julgamento realizado em 17 de dezembro de 2019, sob a presidência de Vossa Excelência, aprovou o ato normativo 3654, sob relatoria do então conselheiro Luciano Frota, resultando na edição da Resolução 303, de 2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Ressalto que referido ato regulamentar revogou, de forma expressa, a Resolução CNJ 115 de 2010. Registro ainda que o novo ato normativo foi aprovado pelo plenário à luz da mais recente disciplina constitucional sobre o tema, no caso, a Emenda Constitucional 99, de 2017, que altera o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios e os artigos 102, 103 e 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Verifico, ademais, que a novel Resolução CNJ 303, de 2019, disciplinou por completo a matéria objeto da presente liminar, como se vê nos seguintes dispositivos. Eu, aqui no voto, ministro, transcrevo
os artigos de 53 a 56, para dizer que toda a matéria da consulta que versava sobre ato regulamentar anterior já revogado está disciplinada na nova resolução. Então, não vou proceder à leitura aqui desses artigos. Evidencia-se, portanto, ter sido inteiramente regulada pela nova resolução a faculdade dos tribunais para, abro aspas, manutenção dos convênios já firmados para pagamento proporcional e em listas distintas, que era o artigo 9º, parágrafo 1º da Resolução CNJ 115 de 2010, reconhecida na liminar, ora sujeita a referendo. Assim, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de interesse processual, uma vez que os tribunais deverão atender aos comandos do novo ato regulamentar, e não mais, por óbvio, ao referido dispositivo da revogada Resolução CNJ de 115. Em reforço à tese da prejudicialidade, convém lembrar que a resposta à consulta, classe processual disciplinada pelos artigos 89 e 90 do regimento interno deste Conselho, tem caráter normativo geral. Ora, se já não vigoram os dispositivos da Resolução 115 de 2010, não há mais interesse processual em eventual manifestação deste Conselho sobre seus termos. Ademais, encontram-se protegidos pelo princípio da confiança legítima os atos até então praticados pelos tribunais, nos estritos termos da resposta colegiada prolatada nestes autos e na posterior decisão cautelar. Este plenário já enfrentou consulta em que houve a edição superveniente de ato normativo regulando a mesma matéria. Consulta 3980/86, relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Na oportunidade, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná consultara o CNJ sobre a possibilidade de isenção de custas de apostilamento de documentos pertinentes às adoções internacionais, concluídas em comarcas do Estado do Paraná, questão disciplinada pelo provimento CNJ 58 de 2016. Em voto divergente, acolhido pela maioria do plenário, o então Corregedor Nacional, ministro João Otávio Noronha, concluiu: assim, evidenciada a edição de normativo geral regulando a matéria objeto da presente consulta, não merece subsistir a discussão acerca da gratuidade dos apostilamentos realizados no âmbito das serventias extrajudiciais que não possuem atribuição para apostilar documentos enquadrados como de interesse do Poder Judiciário. Conclusão. Ante o exposto, data vênia, divijo da nobre conselheira relatora para, diante da publicação do provimento CNJ 62 de 2017, determinar o arquivamento do pedido de consulta pela perda superveniente de objeto. Pelo exposto, voto pela declaração de prejudicialidade da ratificação da liminar ante a perda superveniente de interesse processual. Agradeço, conselheira Ivana Farina. Senhor presidente. Penso que... Só um minutinho, por favor. Penso que Vossa Excelência traz a realidade do momento atual. Então, na verdade, o voto de Vossa Excelência indica uma questão de ordem para julgar prejudicado diante da edição da resolução mais recente, de tal sorte que eu penso, sendo nesse sentido de uma questão de ordem, que tanto o ministro Humberto Martins quanto o Henrique Ávila, o conselheiro Henrique Ávila, quem sabe um dia ministro Henrique Ávila, o conselheiro Henrique Ávila, haviam votado acompanhando o relator, mas dentro dessa circunstância, eu vou inicialmente colher o voto de Suas Excelências para verificar se Suas Excelências reajustam para a prejudicialidade. Ministro Humberto Martins. Senhor presidente, quando nós votamos, inclusive não estava editada a resolução 303, que é a mais nova ainda, de 2019. Essa resolução número 303 de 2019, senhor presidente, disciplinou o tema da lista de precatórios e possibilitou tanto a vista separada quanto a vista única, por opção dos tribunais no âmbito do comitê gestor. Quer dizer, não houve equívoco do relator. Na época, o relator não tinha a resolução que tem hoje.
hoje, que é a resolução 303. Em razão disso, eu mudo só um pouquinho na conclusão, que eu digo assim, eu entendo que a consulta apresentada, eu não falo em prejudicialidade, que é antes. Eu digo que a consulta apresentada está prejudicada em razão da perda do interesse processual. Eu não digo que ela... É só questão só técnica. Eu digo que ela está prejudicada em razão da perda do interesse processual e eu acompanho integralmente a relatora. Só foi a conclusãozinha que eu... Não, da Ivana. Agora, só dizendo o que eu considero prejudicada em razão da perda e não da prejudicialidade. Conselheiro Henrique Ávila. Ela está prejudicada. Presidente, eu me recordo bem desse caso. Justa para prejudicialidade, para prejudicado. Eu me recordo bem desse caso e, sem dúvida, com a deliberação mais ampla que nós tomamos, como afirmou a conselheira Ivana e o ministro Humberto Martins, esse pedido pretérito fica prejudicado. De acordo com o prejuízo da consulta. Então, consulta julgada prejudicada, nos termos dos votos proferidos, redatora para o acordo, conselheira Ivana Faria. 10º item da pauta, recurso administrativo no pedido de providências 1772/61, relatoria conselheiro ministro Humberto Martins, recorrentes Robert Wagner Almeida Silveira e outro, recorridos André Fonseca Guerra e outros. Vossa Excelência tem a palavra. Sou eu, né? Senhor presidente, eu apresentei o voto e disponibilizei. E o recurso administrativo, ele foi afertado pelos terceiros interessados com relação à tese que a fase de títulos do referido certame já se consolidou e a decisão do CNJ no PP número 101.101.54.77 de 2018 estabelece que a recomendação sobre a pontuação controvertida se aplica em concursos futuros ou naqueles em andamento cuja fase de avaliação de título não tenha se exaurido ou consolidado. Presidente, eu não sei se o que eu tomei ciência é que iria ser pedido vista dele. Em razão disso, eu vou ler só a ementa. Para dar conhecimento, porque eu leio o voto. Pode ser que o entendimento de Vossa Excelência seja igual ao meu. Eu leio para dizer que é igual. E se for diferente, aí eu vou fazer um estudo. Com certeza, muito mais para mais do que para menos. Eu vou olhar com mais interesse o de Vossa Excelência, porque trouxe mais um cuidado em cima do meu voto. Então, eu vou ler só a ementa e aguardar o voto vista. Então, a emenda eu digo o seguinte: foi proferida a recomendação nos autos do PP número 101.54/77/2018 para que, em concurso de notário e registradores, os tribunais de justiça se abstenham de incluir a atividade notarial e registral no conto dos pontos atribuídos ao exercício da atividade jurídica. É aquela mesma confusão do caso de São Paulo. É a mesma, que tem hora que anda, tem hora que não anda, e a gente tem que concluir. A verdade é isso, né? Tem que solucionar. Aí continua. Entretanto, tal entendimento deve ser aplicado somente a concursos futuros ou aos concursos que iniciados não tenham exaurido sua fase de título. Eu vou parar aqui para dizer o porquê. Porque eu me lembro que o ministro Tosco, quando a gente concluiu, disse, não, mas vai dar o tempo. Porque já está o tempo, o tribunal vai estabelecer o tempo com relação aos títulos, eu modifiquei naquela parte. Mas depois não entenderam também, não é? E agora vem com um caso idêntico. Então, um estudo maior, que a presidência está, inclusive, vai pedir vista, para a relatoria, ministro Tosco, é muito importante, porque a gente tem que uniformizar um entendimento para todos com relação a esses títulos, não é isso? Para todos. Então, eu concluo, no caso dos autos, a fase de títulos já havia sido encerrada quando da publicação da decisão do Conselho Nacional de Justiça. Eu entendi, se tinha encerrado, não poderia mais juntar ou justificar qualquer outro título. Mas isso, o entendimento que eu tomei, mas vou aguardar o voto. Nos autos do PP número tal, de modo que tal entendimento não se aplica ao concurso de prova de título para delegação de serviço extrajudicial do Estado de Minas Gerais. Eu digo que não se aplica porque ele já tinha
já obedecida às regras, não poderia depois. Essa matéria já estaria até preclusa, ou então já estaria ultrapassado o tempo para indagar qualquer acréscimo, imputuação ou não. Em razão disso, eu disse que, na verdade, o tribunal não poderia refazer, depois de publicado o edital, e eu dava provimento ao recurso dos terceiros interessados, porque, no meu sentir, ele estava dentro do edital original do próprio tribunal. É como votei, senhor presidente. Recurso administrativo provido. O relator vota no sentido de dar provimento. Eu peço vista. Então, após o voto do relator dando provimento, pediu vista o ministro Dias Toffoli. O último feito a ser apregoado trata-se do recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 5388/83, de relatoria do conselheiro Henrique Ávila, sendo recorrente Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, recorrido Francisco Chagas Barreto Alves. Aqui eu consulto ao doutor Brasilino Santos, que não houve manifestação escrita por parte da Procuradoria-Geral da República, se Vossa Excelência poderia, então, apresentar essa manifestação no presente momento. Com muito gosto, Excelência. Suprindo a manifestação escrita. A questão já rola no Tribunal de Justiça do Ceará e no Conselho Nacional desde o ano de 2015. Processo bom é processo findo. Este processo, os ônus para o Tesouro, a que ele já deu causa, enfim, não justifica a sua permanência. Em se tratando já do mérito da questão, eu observo que houve, num primeiro momento, a aplicação da pena de censura. Depois foi reformada para uma pena de aposentadoria compulsória. A revisão do Conselho Nacional, penso que deve manter a pena de censura. Aqui se trata não do processo originário que está lá no Tribunal ACOR, mas de uma revisão. E para tratar sobre este assunto, eu buscaria subsídios em normas de processo penal, que, na sua essência, são as que mais se aproximam da natureza de um processo disciplinar. Observaria que, a depender da situação de fato, um processo disciplinar pode causar maiores danos morais e materiais a uma pessoa do que um processo criminal, em certas situações. Então, por isso que o Ministério Público oficia no sentido de que seja mantida a pena de censura. E muito agradecido por ter me dado a palavra. Agradeço ao doutor Brasilino Santos. E passo a palavra, então, ao relator, conselheiro Henrique Ávila. Senhor presidente, eu indago a Vossa Excelência, haverá sustentação oral? Não. Perdão, recurso. Eu pediria a Vossa Excelência, o relatório está longo, o voto também, para resumir ambos. À vontade.
Porque o que me parece, e o Para resumir. doutor Brasilino abordou de maneira muito precisa, né, a matéria até me poupando bastante trabalho, é que o que é bastante relevante nesse caso é que no dia 17 de setembro de 2015, o Tribunal de Justiça do Ceará se reuniu para julgar um procedimento administrativo disciplinar contra o requerido. E proclamou, senhor presidente, veja, um processo administrativo sancionador, proclamou o resultado pela pena de censura. O processo terminou. Uma semana depois, o tribunal reabre a sessão ao fundamento de que teria feito alguma coisa equivocada no sentido de quórum e tal, e julga de novo. E o pune com a pena de aposentadoria compulsória. O advogado do requerido, a registro nos autos, se opôs a isso, sustentou que, ainda que houvesse discussão em termos de quórum, 2 irmãos haviam votado contra ele, nós sabemos, é manso e remanso na jurisprudência do CNJ, do Supremo, que 2 irmãos não votam. Mas, independente disso, o julgamento se havia encerrado. Mas é claro que contra o rei, né, não se pode opor, e não é possível opor esse tipo de solução, o requerido foi obrigado a vir ao CNJ. E veio o senhor presidente empecear, porque ele impugna exclusivamente isso, dizendo: o tribunal não pode, ao seu bel prazer, ao sabor de circunstâncias ocasionais, reabrir um julgamento que entendeu que se equivocou. E, de novo, num procedimento administrativo disciplinar, onde se aplicam ao réu as garantias do indúbio próprias do direito penal. O presidente do tribunal esteve no meu gabinete, imagino que tenha estado também no gabinete de todos os senhores, com muita diligência, veio postular que o processo seja rejulgado agora pelo Tribunal de Justiça do Ceará. É claro, é louvável a atitude de querer julgar novamente o processo e querer reparar todos os equívocos que foram praticados. Mas o que me preocupa, senhor presidente, é por isso que eu estou mantendo a minha decisão de manter o resultado da primeira sessão, que aplicou ao desembargador ao juiz requerido a censura. Me preocupa, e aí eu trago precedentes inúmeros deste egrégio conselho, me preocupa objetivamente que nós passemos a mensagem para os tribunais, como casa de precedentes administrativos que essa corte de que, se o tribunal não ficou satisfeito com um determinado resultado, ele pode abrir na sessão seguinte a sessão e julgar novamente. De maneira que não me parece adequado, assim como aplicar-lhe a pena de aposentadoria, porque a segunda sessão não deveria ser reaberta para lhe aplicar a pena de aposentadoria, assim como é igualmente equivocado, na minha opinião, data vênia de opiniões eventualmente divergentes, reabrir o processo para julgamento. Quer dizer, tanto não pode aplicar outra pena, como não pode julgar novamente. Encerrou-se o julgamento posto está. De maneira, senhor presidente, que me parece o fundamental da causa. Eu fico absolutamente à disposição para qualquer dúvida que se faça necessária, para esclarecimento de qualquer dúvida que se faça necessária. Então, eu estou votando para manter a decisão que anulou a segunda decisão e repristinou os efeitos da primeira sessão de julgamento, que foi concluída em 20... A aposentadoria compulsória, a primeira censura. É como voto, senhor presidente.
Pela ordem de votação, Senhor presidente, tem um voto divergente no sistema. Se Vossa Excelência entender na hora adequada ou agora, como preferir. Posso até adiantar, se Vossa Excelência não, Vossa Excelência é, na sequência, o próximo a votar. Então, porque como o meu é muito curto, eu recebi também... Perdão, somente questão de ordem. Está lançado no sistema um voto divergente de minha autoria que pensa ser prejudicial, inclusive, à análise do mérito. Levanto uma questão formal sobre a alegativa de que, em se reautuando este feito para revidis, a previsão do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça é cogente a respeito da obrigatoriedade da manifestação do Ministério Público, que foi aqui realizada, porém, das razões finais no prazo de 10 dias pelo magistrado. Então, o meu voto é no sentido de que esse feito baixe em diligência para que o magistrado se manifeste, apresente suas razões finais no prazo previsto regimentalmente, para somente assim esse plenário se manifestar, deliberar sobre o mérito. Penso que seria prejudicial, não sei se Vossa Excelência... Vou colher os votos, então, dessa questão de ordem. Recorrente, né? A partir do relator, o conselheiro Marcos Vinícius apresenta essa questão de ordem. O conselheiro Marcos Vinícius propõe que o PCA seja convertido em revidis. Na realidade, eu acolho o voto da conselheira Candice, que reautua, isso acho que já estava, reautua de PCA para revidis, e, em considerando se tratar de uma revidis, obedecer o regimento interno no que atine à obediência, à homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, expressamente previsto no artigo 87 e 88 do Mas, senhor regimento presidente, interno. a grande questão aqui é que o próprio autor, veja, a revidis é um procedimento mais amplo, tanto assim que há outras garantias. O próprio autor do procedimento de controle administrativo não quis impugnar, não quis trazer, não quis submeter, não quis devolver a este conselho a questão do mérito das penas. Por isso, provavelmente, ele não fez uma revidis. Ele fez exclusivamente um procedimento de controle administrativo no qual ele visava impugnar aquele ato administrativo exclusivamente que reabriu a sessão, né, porque no entendimento dele não poderia ter reaberto a sessão uma semana depois de ter sido julgado. De maneira que nem o próprio requerente quer que isso seja convertido, que seja uma revidis. Não me parece adequado, data vênia, que nós aqui a convertamos em revisão disciplinar, quando ele próprio não quer rever, não quer submeter a discussão da pena. Ele gostaria de que fosse julgado a questão exclusivamente administrativa. Não, mas, senhor presidente, não, na verdade, Henrique, salvo engano, inicialmente foi atuado como revidis. Seu antecessor, acho que Fabiano, que transformou em PCA. Mas, ao meu sentir, na minha divergência aqui, eu entendo que Vossa Excelência tem razão em dar prosseguimento como PCA, porque a discussão é meramente formal, em relação ao cômputo do quórum, enfim. Existem inúmeros precedentes nossos aqui que, quando ataca apenas a questão formal da sessão de julgamento, pode ser feita em PCA. Então, eu me alinho nessa parte com o relator de que deve permanecer como PCA, assim como fez Fabiano quando fez essa transformação, mas inicialmente era revidis. Exatamente. O Fabiano foi que converteu em PCA e acho que não há nenhuma irregularidade nisso. Então, a questão é que as decisões haviam transitado em julgado. Por isso, ele propôs em revidis. Eu entendo que talvez o mais correto mesmo seria desfazer a decisão do conselheiro Fabiano, recolocar como revidis, a partir da manifestação que o Ministério Público fez agora em sessão, converter em diligência, já como revidis, e dar o prazo de 10 dias para o interessado se manifestar. Não prejudica. Senhor presidente, a questão de ordem. Eu sou advogado do magistrado. Fala por quem? Pelo recorrido, o magistrado Francisco Chagas. Inicialmente, muito bom dia a todos os conselheiros e senhor presidente. Senhor presidente, essa questão de conversão para procedimento de controle e revisão disciplinar, que agora é discutida aqui no plenário, é importante ser levada a cabo com o seguinte cenário. Fora proposto a revisão disciplinar, o conselheiro Fabiano, no recebimento, no despacho inaugural, converte em procedimento de controle. Esta
este eventual prejuízo para o magistrado não fora impugnado à época nem pela defesa e nem pelo tribunal. Uma outra questão que também deve ser travada, ou seja, essa decisão do Sua Excelência o conselheiro Fabiano, eventualmente pode levantar uma divergência jurisprudencial, se correta ou incorreta do ponto de vista jurisprudencial. E data máxima venia o entendimento de que agora se vai revisitar isso como uma questão como uma matéria de ordem pública a ser conhecida a qualquer tempo pela Corte, a divergência jurisprudencial não é, absolutamente não é, com todo respeito, não é matéria de ordem pública para atrair a incidência desse instituto. Outro detalhe importante, senhor presidente, é que o recurso administrativo aqui discutido por esta Corte, aviado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, ele é absolutamente inovador. Ele jamais, essa discussão de que o tribunal pode autotutelar e etc., como bem disse aqui Vossa Excelência de forma brilhante, muito concisa, mas muito brilhante, o conselheiro relator, ela jamais foi discutida nos autos. O tribunal passou o procedimento de controle administrativo inteiro, que já perdura farão 5 anos logo mais, há 5 anos defendendo a realização e a escorreição da malfadada segunda sessão. E só agora, no recurso administrativo, depois da decisão de mérito, é que se trouxe essa matéria. Não, eu acho que basta, porque basta que o magistrado já disse que ele próprio não tem interesse em que isso seja convertido em revidis. Tanto que não recorreu da época da decisão do conselheiro. Não, e se quer recorrer, quer dizer, veja que o magistrado está alegando uma preclusão contra si próprio, exatamente dizendo, pelo que eu entendi, que ele não pretende que isso seja convertido em revidis. Mas, de novo, senhor presidente, eu também não me oponho, né, se esse plenário entender que esse é o melhor procedimento, me parece uma questão exclusivamente procedimental, muito embora, ao final... Apresenta uma preliminar no sentido de conversão do PCA em revisão de decisão disciplinar e propõe a conversão do julgamento em diligência. O conselheiro relator, Henrique Ávila, quanto a essa preliminar, discorda, diverge, mantendo o posicionamento de continuar o andamento como PCA. Como vota nessa preliminar, sem entrar ao mérito, o conselheiro ministro Humberto Martins? Eu entendi também, senhor presidente, que o conselheiro Godinho adiantou, também mantendo pela PCA. Porque anteriormente era um revidis, depois tornou em PCA e agora voltaria para revidis. Para mim é possível permanecer com PCA. Até para evitar o prejuízo, já que a parte não... pelo que eu entendi de voto de Vossa Excelência, eu não estou entrando em mérito nenhum, porque Vossa Excelência disse que foi distribuído inicialmente com revidis, depois transformaram em PCA. Ele não houve, mas aí o que o recorrente diz é simplesmente que, com relação à mudança da primeira pena de censura para, posteriormente, a pena de ofício e de aposentadoria, ele contesta só isso, dizendo que a segunda não poderia ser. Não foi isso? Então, eu entendo, senhor presidente, se a discussão é jurídica, para evitar mais delongas, se a discussão é jurídica, se caberia declarar a nulidade da deliberação do Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará, na sessão realizada em 24 de setembro de 2015, ou, então, tornar válida a decisão inicial de 17 de setembro de 2015. A discussão está aqui. Então, se eu for transformar em revidis, vai ser a mesma discussão. Eu apenas vou postergar, no meu sentir. E quando aquilo vem ampliar o direito da razoabilidade do processo e da maior celeridade, porque a tese em si é a mesma. Qual é a discussão? Vai valer a primeira decisão do tribunal ou o tribunal de ofício pode, depois que decidiu, modificar a decisão e dar uma pena mais grave, inclusive a maior de todas, a compulsória. E a parte está prejudicada porque está compulsoriamente afastado. Seria estar com a cofonia, se está compulsória, mas afastado, obrigatoriamente. Então, eu acho que poderia decidir o mérito hoje aqui. A questão é de saber o seguinte. Não. Sim, estou dando o entendimento da primeira questão. Se permanece PCA, porque o ministro Toffoli disse que não é mérito, e não é. Então, estou na primeira parte. Por que PCA e não revidiz? Eu entendo que é PCA,
porque no início foi dada entrada como o diz. Tudo bem. Mas quando deu entrada, o conselheiro disse, não, aqui o que está se discutindo assim é uma questão de ato administrativo do tribunal. O tribunal, certo ou errado, deu uma decisão. Certo ou errado, o quórum do tribunal era aquele. Certo ou errado, a decisão saiu com pena de censura. Aí depois chega, aí foi no dia 17 de setembro. Aí na outra semana, aí o tribunal disse, não, vamos reunir, a gente se equivocou. Se equivocou. A gente não poderia, a gente agora quer punir compulsoriamente. Então, vamos aumentar. Aumentou o quórum, vamos aumentar. Aí deu mais gente, agora é compulsório. Quer dizer, até a nova formação já seria outra. Até para dar o número para atingir quando no primeiro não teve. O princípio maior é o princípio da liberdade de defesa, da liberdade com relação aos interesses, inclusive da própria magistratura. Aí eu tomo uma decisão hoje. Houve um equívoco, aí eu vou daqui a 6 meses, não houve um equívoco, vou modificar, agora fazer uma nova decisão, inclusive pulando, senhor presidente, que já teve caso semelhante, de uma censura para a aposentadoria compulsória, quando eu tirei outras regras, quer dizer, deu então, em razão disso, para evitar, como diz, inclusive, o nobre também, e sempre brilhante, subprocurador-geral da República, a gente tem que ter maior celeridade. E muitas vezes as regras de levantar questões de não conhecimento ou de mudança traz até prejuízo. Quando a discussão vai ser a mesma, vale ou não vale? Vale a primeira ou a segunda? Como diz o evidente procurador. A gente tem que decidir. Em razão disso, eu acho que, dentro do princípio da razoabilidade, dentro do princípio da processualidade, no sentido do próprio novo Código de Processo Civil, né, que serve até de subsídio, até para os nossos entendimentos também. Existem também precedentes, aqui, inclusive, do próprio Conselho Nacional, no sentido de que dê maior agilidade ao julgamento, quando não traz prejuízo à transformação, não traz prejuízo, porque a tese é a mesma. Eu peço venha a quem discordou, pedindo a máxima vênia, mas vou manter o PCA. Como vota o conselheiro Rubens Canuto? Presidente, eu também acompanho o eminente ministro Humberto Martins pela manutenção do procedimento como controle administrativo. Eu penso que, já que houve a parte propôs uma revisão disciplinar, houve uma decisão monocrática transformando em procedimento de controle administrativo, contra a qual não se insurgiu nenhuma das partes. O procedimento tramitou todo como procedimento de controle administrativo. Agora, no momento de julgamento colegiado, se voltar atrás para rever uma decisão que foi proferida há vários anos, né, eu penso que fere o princípio da segurança jurídica, a boa-fé das partes, né, que atuaram nesse processo e conduziram, sem qualquer insurgência, que foi conduzido com o procedimento do controle administrativo. Além do mais, eu penso que o ministro Humberto colocou bem, nós não podemos fazer a forma prevalecer sobre o conteúdo. Né? Aqui a discussão se seria procedimento de controle administrativo ou revisão disciplinar, é muito mais uma questão de forma do que de conteúdo. A matéria, como bem disse o ministro, ela está pronta para julgamento. Né? A matéria a ser enfrentada, seja num, seja no outro, é rigorosamente a mesma. Além do que, e penso que foi isso que motivou o conselheiro Marcos Vinícius a abrir essa divergência, a necessidade de adoção de prática de atos na revisão disciplinar que não seriam necessários no PCA. Mas quais seriam esses atos? O pronunciamento do Ministério Público, que já foi feito em sessão, e agora a necessidade de abertura de vistas às partes para pronunciamento. O eminente advogado da parte requerente se manifestou da tribuna, inclusive sinalizou, né, no sentido de que seria possível o julgamento imediato. Né? Então, eu penso que se as próprias partes, em favor de quem se declararia uma eventual nulidade pelo pronunciamento de defesa, se manifestarem em própria sessão, ou quanto ao mérito, ou quanto à desnecessidade dessa conversão, eu penso que não há porquê, né, se tardar ainda mais no julgamento deste procedimento. Porque, então, pelo PCA. Pelo PCA. Conselheira Tânia Rexíguio. Na
verdade, no início eu estava quase que convencida de que acompanharia o voto do conselheiro Marcos Vinícius, mas diante da manifestação, inclusive, do procurador na tribuna, e o que me parece aqui é que a gente tem que primar pela celeridade processual. Eu não gostaria, de forma nenhuma, de estar na pele desse magistrado que está afastado 5 anos sem entrar no mérito, por talvez irregularidades do próprio tribunal. Então, eu acompanho, vou no IPCA. IPCA. Conselheira Maria Cristiana. Senhor ministro, senhores conselheiros, considerando... Conselheira Cristiana, me permita só para uma questão importante. O magistrado não está afastado porque o conselheiro Fabiano, na ocasião, deferiu uma liminar que foi ratificada pelo plenário, ele está exercendo a judicatura, só para que fique claro este ponto. Ele está no exercício. Decisão do conselheiro Fabiano. Decisão liminar que foi confirmada por mim na decisão monocrática e que está sendo submetida agora a recurso final. Eu entendo pela conversão, pela revidiz. Mas, senhor presidente, sim, como já houve a manifestação tanto do Ministério Público quanto do procurador, né? Então, eu entendo que não há necessidade de baixar. Sim, isso. Converte em revidir sem determinar a conversão em diligência. Como vota a conselheira Ivana Farina? Presidente, eu acompanharia a divergência lançada não pelo conselheiro Marcos Vinícius, mas pela conselheira Flávia, que ela também determinava a reautuação como revidiz, mas superava a ausência de manifestação do Ministério Público Federal. No caso, então, essa parte já não é o caso. Então, eu passo a seguir a reautuação, ainda como revidiz, mas já para julgamento. Para julgamento. Entendido. Como vota o conselheiro Marcos Vinícius? Já votou. André Godinho já votou pelo PCE. Maria Tereza Willi. Acho que, em tese, talvez até fosse o caso de revidiz, mas em homenagem ao princípio da celeridade, considerando que o Ministério Público se manifestou, considerando que o advogado da tribuna concordou que o procedimento ficasse como PCA, eu voto pelo PCA. Também eu tenho entendimento que o caso, como foi apresentado, era o procedimento adequado, mas, diante de todas as circunstâncias dos debates, para a celeridade, eu voto também no sentido de manter como PCA. E, assim, então, fica rejeitada a questão de ordem apresentada, vencidos o conselheiro Marcos Vinícius, que a apresentou, e também as conselheiras Maria Cristina Zilova e Ivana Farina. Agora, quanto ao... Eu tenho divergência também em relação ao relator. Não, mas aqui eu estou apregoando apenas a questão do instrumento processual. Não, isso já manifestei. E nesse ponto, Vossa Excelência acompanhou o conselheiro Henrique. Lógico. O conselheiro Henrique já produziu o voto completo. Vossa Excelência gostaria de fazer isso, eu declaro a nulidade de ambas as sessões. Eu posso, é rápido, sucinto, mas se quiser já... consta desses autos que, em 17 de nove de 2015, o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará julgou o processo administrativo disciplinar em face do ora recorrente, aplicando-lhe a penalidade administrativa de censura. Ocorre que, na sequência, houve convocação para a nova sessão de julgamento no mesmo PAD, com a seguinte pauta: proceder à reabertura da sessão plenária número 14 para examinar e deliberar sobre a proclamação do resultado de aplicação da penalidade ao magistrado. Uma semana depois, precisamente em 24 de setembro de 2015, o órgão realizou novo julgamento, no qual modificou a decisão anterior e aplicou ao recorrente a penalidade administrativa de aposentadoria compulsória. Penso que as duas sessões contêm vícios insanáveis, posto que, tanto na decisão do TJ Ceará, que aplicou a pena de censura, quanto naquela em que a sanção foi alterada para aposentadoria compulsória, houve participação em votação de desembargadores impedidos, em razão do vínculo de consanguinidade.
Com efeito, participaram das 2 votações os desembargadores Teodoro Silva Santos e Raimundo Nonato Silva Santos, que são irmãos e, portanto, impedidos de participar da mesma votação perante o Conselho Pleno da Corte, consoante o artigo 128, parágrafo único da LOMAN. Faço a transcrição e é taxativo o parágrafo único no sentido de que a participação de um geraria a exclusão do outro, o que não ocorreu em ambas as sessões. Dessa forma, ao meu sentir, é imperioso o reconhecimento da nulidade de ambos os julgamentos e, por conseguinte, da penalidade aplicada ao recorrente. Ante o exposto, conheço do presente feito como PCA, já foi dito anteriormente, mas peço vênia ao ilustre relator para, quanto ao mérito, divergir de Sua Excelência para dar provimento ao recurso administrativo, declarando a nulidade das sessões designadas pelo Tribunal de Justiça do Ceará para apreciar o PAD em referência, realizados tanto nas sessões do dia 17 de 9 de 2015, como 24 de setembro de 2015. É como voto, senhor presidente. Vossa Excelência vota no sentido de dar provimento para anular as ambas 2 as sessões sessões de julgamento. Como vota o conselheiro ministro Humberto Martins? Senhor presidente, eu ouvi atentamente o voto do conselheiro Henrique Ávila, que é o relator, excelente voto. E ouvi o voto do Godinho, também um excelente voto. Então, agora eu vou apresentar o meu ponto de vista, né? Diz que na balança a gente tem que fazer... Não, é evidente, o seu ponto de vista, eu vou ficar contra o que eu pensei, a celeridade. Né? Então, em razão disso, eu quero dizer o seguinte, que o fundamento de tudo isso é com base no artigo 25.12 do regimento, que reconheceu desde o início, e agora foi reconhecido pelo plenário, como procedimento de controle administrativo. Tese já vencida, superada, favorável à PCA. Então, nesse ponto, era o meu entendimento, esse já foi feito. Com relação a se deve ser confirmada e declarada a nulidade das deliberações do Pleno de ofício, na sessão realizada no dia 24 de setembro de 2015, eu não vou adentrar nesse aspecto, porque eu vou adentrar com relação ao período da decisão anterior. Qual era o quórum da decisão anterior? O quórum era de X desembargadores. Não vou nem querer dizer exatamente quanto tinha, porque o relator já viu esse aspecto. Na decisão, foi decisão do tribunal, por maioria ou não, mas foi decisão da maioria. Aplicar a pena. Que plena? A pena de censura. Não é? Poderia até aplicado, se fosse benevolente, a pena de advertência. Não aplicou, censura. Vai e diz, olha, houve equívoco do quórum, já a parte sendo conhecedora de que foi aplicada uma pena de censura. Satisfeito ou não satisfeito, a pena era de censura. A parte não está se insurgindo com relação à pena de censura, está se insurgindo com relação ao segundo julgamento. Aí, não, o tribunal agora vai ser reunido de novo. Que dia? No dia 24 de setembro. Já com o novo quórum, o quórum já ampliado. O quórum que já poderia, inclusive, aplicar a pena máxima. Aí disse, agora foi aplicado, não é isso, senhor relator? Se não tiver diferente, o senhor diga. Agora vamos aplicar, já convocamos, o tribunal agora está completinho, agora quem não votou na primeira pode votar agora na segunda, aí aplica a pena máxima. Não é? É como a corrida do carro. Estou com pouca gasolina, eu paro o carro, depois eu abasteço e corro de novo e ganho a corrida. Mas o carro está parando, está voltando gasolina. Pare um pouquinho, que a corrida parou aqui, perdeu. Agora eu vou encher o tanque e vou ganhar. Então, vai para o segunda fase. Tribunal de ofício, que eu não sei nem se é o nome de ofício. Aí anula as suas próprias decisões. Muitas vezes, desrespeitando a decisão dos outros que votaram. Dos outros que votaram. Porque os outros também tinham votado. Votado pela pena de censura. E os que votaram pela pena de censura? Ah, não, agora deu maioria, com essa maioria, agora com o quórum modificado, a pena é a máxima de aposentadoria compulsória. Eu entendo que o relator, aqui no Conselho Nacional, que nós fazemos o controle das decisões administrativas, fez uma análise. Não, vamos analisar se houve excesso, se houve nulidade. Ele partiu logo do excesso, mas não é o excesso, a parte não está pedindo excesso.
Ela não está dizendo que não quer censura, que queria absolvição, ou que queria a advertência. Não, não é isso, conselheiro Henrique? A parte está dizendo, eu não aceito porque não há nulidade. A censura, em outras palavras, espiando, que eu não estou na cabeça do juiz, até a censura eu vou aceitar. Não é? Se ele não fez a tese na censura, ele fez a tese no segundo julgamento, ministro. Aí eles, no segundo, não podia. É isso que eu estou apresentando o meu recurso. Por isso que foi processo de controle administrativo, com relação à mudança do segundo julgamento. Aí vem aqui, a gente diz, não, eu vou ficar agora com o segundo. Eu estou contrariando tudo aquilo que foi objeto do recurso, que foi o objeto do recurso. O objeto do recurso foi o seguinte, vai valer a primeira ou vai valer a segunda? O próprio relator entendeu logo liminarmente, dizendo, vale a primeira decisão de 17 de setembro, que aplicou a pena de censura, sem afastar o magistrado. Quem já foi por último? Conselheiro Henrique Ávila. Ia ser hoje, se fosse o caso, confirmar ou não a liminar. Mas a gente já adentrou no princípio que esse processo se arrasta desde 2015. A gente, como iria falar em celeridade, 2015 se arrasta. Então, vamos acelerar. O Henrique, sabiamente, não, vou julgar logo o mérito. Não vou discutir nem questões que é de menor importância, porque a questão maior é discutir se vale a primeira ou a segunda. E eu, particularmente, entendo que vale a primeira para a segurança jurídica, para que a ordem jurídica não seja alterada ao alvedrio daquele que entendeu que não foi a melhor solução. Depois que eu tomei, a parte que se sentir prejudicada, ou um terceiro interessado que se sentir prejudicado, ele procura, inclusive, os recursos cabíveis, no caso, para os tribunais superiores. Se fosse uma decisão do CNJ, seria para o Supremo Tribunal Federal. Aí já é outro aspecto. Então, em razão disso, eu peço venha a divergência, que eu sempre acompanho o Godinho, até porque o Godinho sempre traz muitas luzes. Nessa vez, eu trouxe muitas luzes, em razão de tantas luzes, eu fiquei um pouquinho sem saber fundamentar. Não é? Mas eu vou acompanhar o Henrique Ávila no sentido de tornar definitivo o julgamento, o resultado do julgamento, porque houve julgamento, Henrique Ávila, é o resultado do julgamento, proclamado em 17 de setembro de 2015, pelo Pleno do Tribunal do Ceará, no processo do PAD de lá, no respeito ao PAD. Nos autos número tal, que impôs ao autor a penalidade de censura, com base na Lei Complementar 35 de 1979, nos termos da fundamentação exposta pelo relator Henrique Ávila, pedindo vendo o Godinho, que também fez uma grande exposição. Mas eu acompanho integralmente, não vou me exceder, porque o Henrique já esgotou o que eu estava pensando. Então, acompanho o relator. Senhor presidente, eminentes conselheiros. Daqui a pouco vou dizer que eu sou o carrasco da magistratura. É só botando para botar para fora. Quanto à anulação da segunda sessão do julgamento e a manutenção da pena imposta na primeira sessão do julgamento. Eu penso que não. O primeiro ponto a ser destacado é que o objeto do presente PCA diz respeito não somente à anulação da segunda sessão de julgamento. Ou seja, a parte não trouxe para discussão neste processo a nulidade ou não da primeira sessão, a adequação ou não da pena que lhe foi imposta. O ampliar agora na presente sessão o objeto deste procedimento para anular a primeira sessão do julgamento, eu penso que se mostra despropositado. Olhe que a Constituição, no artigo 103b, inciso 5, ela dispõe que os atos que aplicam penalidades a magistrado poderão ser revistos pelo Conselho Nacional de Justiça 1 ano após o julgamento definitivo. Ou seja, 1 ano após o julgamento definitivo. Se o Conselho, neste processo, em 2020, revê uma penalidade que foi aplicada ao magistrado numa sessão de 2015,
e que até o momento não era objeto deste procedimento, ele está quase 5 anos depois revendo essa penalidade. Quando a Constituição estabelece o prazo de 1 ano. Diferente seria se a penalidade de censura fosse objeto do processo, porque aí ela teria sido impugnada dentro do prazo de 1 ano e a parte, claro, não poderia ser prejudicada nem beneficiada com o julgamento tardio pelo CNJ. Mas não foi. A impugnação diz respeito tão somente à segunda sessão de julgamento. Se o Conselho agora for anular a penalidade imposta na primeira sessão de julgamento, que não é objeto deste procedimento, ele vai estar revendo essa penalidade que foi imposta há quase 5 anos. E a Constituição expressamente estabelece para essa revisão o prazo de 1 ano. Inovando no objeto do processo. Daí porque, pedindo todas as vênias ao conselheiro Godinho, eu acompanho integralmente o voto trazido pelo relator, o conselheiro Henrique Ávila. Conselheiro Canuto acompanha também o relator. Como vota a conselheira Tânia Henrique Ziegler? Como relator? Como vota a conselheira Maria Cristiana Zilova? Acompanho o voto do conselheiro Godinho, que é convergente com o da conselheira Candice, não é? Ah, tem razão. Tem razão. Eu acompanho o voto pedindo vênias ao relator. Eu voto acompanhando o conselheiro Godinho. Com divergência, conselheira Ivana Farina. Com todas as vênias também do digníssimo relator, eu acompanho a divergência do conselheiro Godinho pela declaração de nulidade de ambas as sessões de julgamento. Conselheira Ivana acompanha a divergência. Conselheiro Marcos Vinícius. Segurança jurídica, controle de legalidade, inclusive ex officio, é função primordial do Conselho Nacional de Justiça. Considerando nítidas as nulidades em ambas as sessões, não vejo como, inclusive, mantendo coerência, inclusive com a preliminar que levantava uma questão formal, não me cabe se não seguir o voto do conselheiro André Godinho pela anulação das 2 sessões. Vossa Excelência acompanha, então, no sentido da anulação e diverge. Senhor presidente, é só um esclarecimento, se Vossa Excelência autorizar. Eu só quero esclarecer uma coisa aqui, só para esclarecimento. Se eu anulasse as 2 sessões, só uma ideia, se reformasse em peixes. Porque, vamos dizer, nem a primeira, nem a segunda, e desse uma pena intermediária. Não, só... Nesse caso, declarar nulidade, volta o julgamento do Tribunal de Justiça do Ceará. Se está prescrita a pena, ele já não me diz respeito, né? Agora, se a nulidade... Ocorreu uma reformação em peixe. Não, só o entendimento. Presidente, obrigado. Só isso, só para alertar. As 2. Eu vou pedir vênia de divergência e acompanhar o relator. Já está há 3 anos e meio novamente exercendo. Conselheira Maria Tereza. Presidente, desculpe. Neste caso, eu acompanho também o relator, principalmente pelos argumentos levantados pelo conselheiro Canuto, de que o pedido formulado pela defesa, em sede de PCA, foi a nulidade do 2º julgamento. Então, nesse aspecto, eu acompanho o eminente relator. Eu também acompanho por todas as questões do relator, proclamo o resultado por maioria. Foi a conclusão do voto de Vossa Excelência é dar provimento para... porque já houve a decisão negar provimento anterior ao recurso. Negar do provimento ao conselheiro Fabiano. Negar provimento ao recurso, mantendo a decisão anteriormente proferida pelo conselheiro, vencidos o conselheiro André Godinho, a conselheira Ivana Farina,
Maria Cristiana Zilova e conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues. Este foi o último feito. Pois não? Ah, sim. Então, temos do voto do relator. E aí, mantida a pena de censura. O conselheiro André Godinho traz em mesa uma ratificação de liminar proferida ontem, procedimento de controle administrativo 1884-93, sendo requerente Érica Lourenço de Lima Ferreira, sendo requerido o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A liminar diz: defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspeição da eficácia do edital GP número 2 de 4 de março de 2020, TJ de Santa Catarina, até o julgamento definitivo pela Corte requerida. Do processo administrativo número 8764478, o que tão logo ocorra deverá ser informado nesses autos. Conselheiro André Godinho, com a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência já sintetizou bem, serei bastante sucinto. A liminar que me vi na contingência de deferir ontem, em razão de uma sessão de escolha hoje de promoção de magistrados, em que uma magistrada de Santa Catarina, doutora Érica Lourenço de Lima Ferreira, tem a seu favor decisões proferidas pela STJ desde 2013, salvo engano, mandando vitaliciá-la desde 97, e ela já perdeu outras oportunidades de se inscrever em concurso interno, né, de promoção, em razão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina vir reiteradamente negando esse direito à referida magistrada. Inclusive, foi objeto de reclamação para cumprimento da decisão do STJ. Em dezembro de 2019, agora, o STJ garantiu mais uma vez o direito do vitaliciamento a partir de 97, e como tem uma sessão de julgamento marcada para essa data no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que a magistrada ficou impedida de se habilitar, eu deferi essa liminar ontem e trago imediatamente na primeira sessão subsequente, que é esta, para ratificação do plenário. O voto está disponível no sistema, entrou o 15º ponto da pauta. Se tiver qualquer dúvida, eu posso esclarecer, mas em resumo é isso. Ela, na verdade, não está podendo se habilitar, né? Eu estou, na verdade, suspendendo a sessão por enquanto. Não, eu só estou suspendendo, porque o tribunal informa que seria no momento posterior apreciado esse cumprimento dessa reclamação. Todos de acordo? Ratificada a liminar proferida, decisão unânime. Eu trago em mesa, depois eu peço desculpas aos eminentes conselheiros, conselheiras, em razão da urgência do momento que nós estamos vivendo no país, de não ter ainda trazido o texto, mas seria aprovar uma resolução regimental autorizando o presidente a, em casos de urgências relativos a esse momento que o país está vivendo, em razão da declaração da pandemia mundial do Covid, poder convocar sessões extraordinárias virtuais para decisões coletivas que venham a ser necessárias e autorizando o presidente a estabelecer o procedimento do prazo dessas sessões, para que possamos coletivamente decidir matérias. Hoje nós estamos tendo que ter decisões trágicas, porque são opções que vão ser difíceis de tomar. E nesse sentido, gostaria de estar, evidentemente, dividindo com os colegas essa responsabilidade. Então, seria nós instrumentalizarmos o plenário virtual com prazos mais curtos, né, estabelecidos pela presidência, evidentemente que a Secretaria-Geral, a doutora Dameco, desembargadora Dameco e a equipe irão avisar a todos, mas é um momento de emergência. Também penso que o Ministério Público e a advocacia não se oporiam a essa necessidade, e casos que são relativos, que envolvam necessidade de deliberação em razão dessa pandemia mundial. Senhor presidente, o Ministério Público está de pleno acordo e ainda acrescentaria o seguinte: como o Superior Tribunal de Justiça, o ministro Martins, suspendeu as sessões presenciais por um determinado período aí, né? Então, eu pensei em pedir ao Conselho Nacional de Justiça, se possível, adotar idêntico procedimento, embora temporariamente.
Haja vista, aí já é uma questão quase em causa própria, desculpa, eu sou mais do que 60 anos de idade e na Procuradoria-Geral da República foi decretado o meu afastamento compulsório para trabalhar em teletrabalho. Então, estou preso na minha residência. Vim aqui por uma exceção. Agradeço, doutor Brasilino. Eu, em seguida, vou falar sobre essa questão das sessões. O Conselho Federal, Francisco Caputo, se põe de acordo com essa... Todos de acordo? Então, depois o ato vai ser editado, a desembargadora da MEC fará chegar a todos. Isso para uma eventualidade, esperemos que isso tudo passe o mais rápido possível e não seja necessário. Em relação às sessões presidenciais, a nossa próxima sessão presencial está marcada para o dia 31 de março de 2020. Evidentemente que as questões relativas à evolução dessa epidemia, elas estão sendo avaliadas cotidianamente. Estamos fazendo tudo com as orientações, seja as orientações vindas da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde e do nosso corpo médico que presta assessoria ao CNJ, que é o mesmo do Supremo Tribunal Federal, tendo à frente o doutor Marco Polo. Então, todas as orientações e determinações nós estamos fazendo sob orientação das determinações da área de saúde. A princípio, eu vou deixar convocada essa 37ª sessão ordinária, que convoco para o dia 31 de março de 2020, e, eventualmente, diante da evolução dos casos, venha a cancelá-la a posteriori. Agradeço a compreensão dos colegas e, evidentemente, que isso é uma avaliação que também vamos fazendo, conversando com Suas Excelências, as conselheiras e conselheiros, e ampliar o máximo possível, né, as sessões virtuais. A 62ª sessão virtual fica convocada para ser realizada entre os dias 19 e 27 de março de 2020. Não serão chamados na sessão de hoje a revisão disciplinar 8116, de relatoria do conselheiro Henrique Ávila. Sua Excelência, depois, posteriormente, avaliará se é o caso, eventualmente, colocar isso no virtual, né? Caso haja o consentimento do advogado, que aqui cabe a sustentação oral. No Supremo Tribunal Federal, nós já estamos em teste da sustentação oral no virtual. E penso que é algo que aqui também estamos evoluindo e vir a introduzir a possibilidade da sustentação oral no virtual. E também um feito que estava com vista a conselheira Candice, o item 4º da pauta, que era a vista regimental de relatoria da conselheira Tânia Rick-Siegel, com vista a conselheira Candice, o PCA 30.0003 de 91, não poderá ser chamado. Agradecendo a presença de todos, a compreensão. Presidente? Pois não. Só fazer um comentário que eu acho que é importante, presidente. Semana passada estive presente na sede da Emerge, né, da Escola do Ministério da Magistratura do Rio de Janeiro, fazendo um curso sobre juiz de garantia, que foi viabilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, e tive a oportunidade, juntamente com o juiz auxiliar da presidência, doutor Luiz Lanfred, de participar, na realidade, de testemunhar o trabalho do CNJ na Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, a respeito da implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o SEU. E fiquei muito feliz com o progresso daquele trabalho. Cerca de 80% dos processos já estão virtualizados, já estão inseridos no sistema. Recentemente tivemos um processo em que debatemos aqui a importância de ter esse cuidado com o sistema carcerário brasileiro, notadamente da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria deixar aqui expresso o meu elogio ao doutor Consuelo Silveira Neto e à servidora Cíntia Rezende Lima, ambos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela implementação desse trabalho, que é muito importante para o Conselho Nacional de Justiça. Pois não. A conhecimento de Vossa Excelência e dos conselheiros. Está marcado para segunda-feira, que é dia 23 até 26, a inspeção no TRF-2, Rio de Janeiro. Aí poderia se dizer, o ministro está na contramão, mas não estou na contramão. Estou na mão e vou explicar porque eu estou na mão. Eu entrei em contato com o desembargador Reis, disse, qual é o instrumento de eu abrir a sessão sem ir ao Rio de Janeiro? Vamos fazer por videoconferência?
esse ministro vai ficar ruim, porque eu vou para a videoconferência, mas os outros não querem ir. O vice-presidente está tudo com medo de sair de casa. O corregedor, os 6 desembargadores, eu digo, já encontrei a fórmula, ele concordou, vamos fazer por ferramenta eletrônica. Eu disse, qual é a ferramenta? Com o senhor, vou falar por ligação por vídeo, o senhor fica no videozinho ou de cá. Se a gente pegar o coronavírus, a gente tem que ser contra a telefonia. Então, eu vou, por ele, vou falar com o presidente, estou abrindo a sessão, instrumento, ferramenta eletrônica, vou fazer toda a fiscalização, porque o corregedor do Conselho da Justiça Federal, que é o responsável no STJ pela Justiça Federal, o CNJ, é o maior, porque é que faz tudo, né? Em termos de correção. Não tinha feito, porque a Maria Tereza ainda não tinha feito, né, a correção, então a gente ia fechar a nossa gestão faltando um tribunal. E a orientação que vai fechar a questão, mesmo sentindo o que nós estamos passando, sem prejudicar nem ao tribunal, e vamos cumprir a meta com relação ao CNJ. Então, eu vou falar com o próprio presidente, abra a sessão através de ligação por vídeo, vou sentir o maior prazer, que vou vê-lo na tela, ele vai sentir um prazer diferente, porque vai ver um homem feio do outro lado, não é? Mas vamos abrir a sessão. Na abrir a sessão, vamos usar ferramentas eletrônicas, senhor presidente. Aí a nossa assessoria de juízes auxiliares vai entrar na parte da informática, saber o que, com relação ao questionário, tudo que tem em cada aqueles 6 gabinetes, vai também o extrajudicial, através de processo eletrônico, e vamos cumprir, senhor presidente, vamos cumprir a inspeção. Entendeu? Vamos cumprir de forma eletrônica, dentro com o máximo que a gente puder fazer, na forma, sem a participação, sem um contato físico, mas dentro do contato real, que é o dos números, através de processo eletrônico. Então, isso eu quero comunicar a todos os conselheiros, que não se assuste de dizer o corregedor está fazendo a inspeção no Rio de Janeiro, 23 até o dia 27. O corregedor está fora da curva, não, o corregedor está dentro da curva, fazendo por processo e ferramentas eletrônicas. E por isso, mais uma vez, eu agradeço a Vossa Excelência, porque eu, inclusive, comuniquei ao doutor Adamec, secretário-geral, que iria fazer de forma eletrônica, sem contrariar nada com relação ao Ministério da Saúde e sem contrariar a orientação do CNJ. É isso que eu tinha a apresentar a Vossa Excelência e aos eminentes conselheiros, ao MP e à Ordem dos Advogados. Obrigado, presidente. As manifestações feitas pelo conselheiro Marcos Vinícius e pelo corregedor ficarão registradas também. Informo que o Comitê de Acompanhamento das Decisões dos Tribunais e, em razão da pandemia do Covid-19, terá continuidade hoje às 15 horas, neste próprio plenário, exatamente porque ele tem um ambiente maior, mais amplo e de distância, e agradecendo a presença das senhoras conselheiras, senhores conselheiros, do doutor Brasilino Santos, do Procurador-Geral da República, doutor Francisco Caputo, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, as senhoras e senhores advogados, servidores, todos os presentes, declaro encerrada a presente sessão. Um bom dia a todos.